Boa noite, pessoal do CAP. Tudo bem com vocês? Junta a família e vem com a gente para ver nosso Thanksgiving. Everybody gets a heart. Everybody gets a soul. Everybody gets a mind to let them know that we can be smart, that we can be kind, and we can be living by giving and loving all the time. So on the days when it's feeling tough and it seems like you don't have enough, well, let's be thankful for our friends and family and grateful for the air that we breathe and appreciate everything that we have today. Let's be generous to anyone who has less than us. It's good to be compassionate, 'cause ever since the day you were born, yeah, we've got a lot to be thankful for. Yeah, we've got a lot to be thankful for. Everybody gets the land, and everybody gets a seed. So everybody lend a hand to those in need. 'Cause we can be nice, We can be nice. we can all share, and we can keep growing together. It's better when everyone cares. So on the days when it's feeling tough and it seems like you don't have enough, well, let's be thankful for our friends and family and grateful for the air that we breathe and appreciate everything that we have today. Let's be generous to anyone who has less than us. It's good to be compassionate, 'cause ever since the day you were born, yeah, you got a lot to be thankful for. Yeah, we've got a lot to be thankful for. So, what are you thankful for? I'm thankful for my friends. What are you thankful for? Flowers. What are you thankful for? I'm thankful for my family. What are you thankful for? People. I'm thankful for my home. What are you thankful for? My sunshine. I'm thankful for my school. What are you thankful for? My teacher. I'm thankful for love. What are you thankful for? My food. I'm thankful for God. So on the days when it's feeling tough and it seems like you don't have enough, well, let's be thankful for our friends and family and grateful for the air that we breathe and appreciate everything that we have today. Let's be generous to anyone who has less than us. It's good to be compassionate, 'cause ever since the day you were born, yeah, you got a lot to be thankful for. Thankful. Yeah, you got a lot to be thankful for. Grateful. We've got a lot to be thankful for. Appreciate. Yeah, we've got a lot to be thankful for. Alright, we've got a lot to be thankful for. Yeah, we've got a lot to be thankful for. It all started in the year 1620, and a group of English people decided to go to the United States to start a new life. They arrived in the Massachusetts area and founded the village of Plymouth. However, the first winter of pilgrims in the region was extremely harsh. Announcing the situations of the pilgrims, the Indians decided to help them, offering supplies and teaching them for a plan and hunt. The first harvest, with the help of natives, was a success, and they decided to thank them by holding a big feast, which lasted for 3 days. Celebrated the day of giving thanks for good blessings. Celebrates the days of giving thanks for good blessings. Olá, queridos pais do nosso Colégio de Pinhais.
Como é bom estar com vocês aqui nesse encerramento do Thanksgiving. Gente, foram muitas emoções, muitos desafios, eu estava acompanhando aqui, né, com as profs, com os aluninhos. Quantos desafios vocês cumpriram nos últimos dias? E agora chegou o momento, então, da gente fazer esse encerramento. Mas antes, eu gostaria de falar sobre a gratidão com vocês na perspectiva da Bíblia. Então, nesse momento, queria convidar a cada um de vocês, pais, alunos que estão aí nas suas casas assistindo, que a gente possa ter um momento de oração. Então, vamos fechar nosso olhinho, vamos falar com o nosso Deus bem rapidamente. Bondoso Deus, querido Pai de amor, nesse momento estamos aqui com o nosso colégio, Pai, sendo representado em cada lar. E, Paizinho, nesse momento nós queremos pedir a Tua proteção, pedir que o Senhor esteja nesse momento conosco, nessa programação de Thanksgiving. E também agora queremos abrir a Tua Palavra, que a cada texto lido a gente possa compreendê-lo plenamente. É o que a gente pede em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, o primeiro texto que eu gostaria de refletir com vocês sobre gratidão na Bíblia é um texto que se encontra no livro de Números, no capítulo 15, no verso 20 e 21, que ele diz assim, ó: apresentem um bolo feito das primícias das farinhas de vocês e tragam da sua colheita a primeira oferta, ou seja, trazer os primeiros frutos, as primícias, que é o que a Bíblia chama, né? Para dar ao Senhor como oferta de gratidão. E aí ele diz assim no finalzinho do verso: e façam isso em todas as suas gerações. Apresentem as primícias, que são os primeiros frutos, como contribuição ao Senhor. O que Deus estava ensinando aquele povo era que de geração em geração eles deveriam ensinar a gratidão. Sabe que a gratidão, ela é algo que pode ser aprendido e ensinado. E é por isso que Deus colocou isso aqui na Bíblia. Porque Deus sabia que se esse povo parasse de ter esse costume, esse hábito de trazer ali, né, o fruto do seu trabalho. Pense, era uma época agrícola. Eles viviam da agricultura. Eram os frutos do trabalho que eles traziam para Deus, com o reconhecimento de que todo o trabalho, de que tudo que eles adquiriam com a força do braço deles, era Deus que dava para eles. E isso deveria ser ensinado, porque senão se perderia esse costume da gratidão. Então veja, a gratidão, primeiro a lição que a gente aprende com a palavra de Deus, a gratidão pode ser aprendida e deve ser ensinada. Olha só um outro texto que eu gostaria de abrir com vocês. Esse está em Colossenses, no capítulo 3, versinho 17. Diz assim, ó: em tudo o que vocês fizerem, seja com palavras, seja em ações, façam no nome do Senhor Jesus, dando graças a Ele, ao Deus Pai. Ou seja, Deus ele recomenda que a gente tenha gratidão como um hábito na nossa vida. Que a gente possa ser grato em tudo que a gente fizer, quer seja em palavras, quer seja com as nossas atitudes, ter gratidão para com Deus. Sabe que tem pessoas que elas são gratas, gratas pelo ar que respira, gratas por poder fazer exercícios físicos, por poder ter comida na sua mesa, mas ao mesmo tempo existe uma classe muito grande de pessoas que se esquece de que tudo que tem é Deus que permite que elas tenham, de que o ar que elas respiram, a saúde que elas têm, né? As grandes possibilidades que Deus traz na vida delas terem trabalho, delas poderem estar, né, bem, poderem estar pagando as suas contas, poderem estar com a família bem, também um privilégio. Imagine, há tantas histórias, tantas pessoas que não estão com as suas famílias, né, bem. Tem pessoas que inclusive não podem nem estar próximo da sua família, como é o caso de alguns amigos que eu tenho, que eles são estrangeiros, eles moram aqui no Brasil, mas as suas famílias estão a quantos mil quilômetros distante, né? A um continente de distância. Então a gente tem que ser muito grato a Deus em tudo, em todas as nossas ações, em todos os momentos da nossa vida. Porque se temos o que temos, se somos o que somos, é porque Deus nos permite, nos concede tudo isso. E um último texto
se encontra em Salmos, capítulo 50, no verso 23. E ele diz assim pra gente: quem me oferece a sua gratidão como um sacrifício, esse me honra. Olha que legal. Deus, ele afirma que as pessoas que são gratas a Ele, elas honram a Ele. Se você quer honrar a Deus na sua vida, como sua família, né? Você e sua família honrarem a Deus, seja grato. A gratidão é uma forma que Deus, ele se sente honrado. Porque uma pessoa grata é uma pessoa que reconhece a Deus na sua vida, ela reconhece que há a mão de Deus na sua vida, quer seja no seu trabalho, quer seja na sua família, no seu relacionamento com seus parentes, em todas as áreas da vida. Uma pessoa grata reconhece que Deus é que concede tudo a ela. E para encerrar, eu gostaria de lembrar vocês sobre uma história. Essa história ela é muito famosa, ela é muito conhecida. É a história de um rapaz que ele tinha tudo. Ele tinha absolutamente tudo. Ele tinha comida na mesa, ele tinha trabalho, ele tinha conforto dentro da sua casa, ele tinha o necessário para ser uma pessoa feliz. E de repente ele chegou à conclusão de que ele precisava de mais, de muito mais, e que aquilo não satisfazia a vida dele. E foi então que ele pediu ao seu pai que lhe desse toda a sua herança, que lhe desse tudo que ele possuía de direito, porque ele sim iria viver uma vida agora digna, uma vida que ele achava que ia trazer muito mais felicidade para ele. E lá foi ele então, foi embora de casa, pegou o seu dinheiro, suas posses e foi. E quando ele saiu da casa do pai, ele se deparou em um mundo que acabou consumindo todas as suas posses. É a história do filho pródigo, você que está identificando essa história aí do outro lado. E o filho pródigo, gente, quando ele saiu de casa e ele começou a gastar com tudo que ele achava que iria satisfazer a vida dele, ele começou a perceber que ele começou a ficar pobre, ele começou a gastar tudo e nada satisfazia ele, então ele gastava mais e mais e mais e ele nunca estava satisfeito. Até que ele chegou à seguinte conclusão: eu era mais feliz na casa do meu pai, eu não sabia. Lá eu tinha tudo. E ele chegou a um ponto que ele ficou miserável, ele não tinha mais nada. E nessa miséria em que ele estava, ele concluiu que ele tinha tudo e não tinha dado o devido valor ao tudo que ele possuía. Sabe que essa história é uma aplicação espiritual para mim e para você. A casa do Pai é onde Deus está. Quando a gente está perto de Deus, a gente pode não ter tudo que o mundo mostra, né, para nós. Igual o filho pródigo começou a olhar demais para fora ali da casa dele, ele viu coisas que ele ainda não tinha. Mas ele tinha tudo o que ele precisava para ser feliz. Tanto é que no final da história ele fala: eu preciso voltar, eu preciso estar de volta na casa do Pai, porque lá eu era feliz, lá eu tinha tudo o que eu precisava. Até mesmo um escravo de meu pai, um servo da casa do meu pai, ele tem mais do que eu, ele é mais feliz do que eu. E foi então que ele voltou e o Pai o recebeu de braços abertos. Sabe, na nossa vida é assim também. Às vezes a gente deixa de reconhecer, de ser grato a Deus por tudo que a gente tem. E Deus está suprindo tanta coisa boa na nossa vida, né? E quando a gente perde o que a gente já possuía, que foi o caso do filho pródigo, aí então ele percebeu o real valor de tudo que Deus dava para ele. E ele começou a se tornar uma pessoa mais grata. Então está o meu desafio para você, para a sua família. Que a cada dia a gente possa ser pessoas mais gratas a Deus. Que a gente possa perceber que a gente já tem tudo. A gente tem saúde, a gente tem comida na mesa, a gente tem coisas maravilhosas que Deus nos concede. E que essa gratidão ela possa honrar a Deus, assim como diz na palavra dele. Então, o desafio que eu tenho para você, nesse último dia de Thanksgiving, é o seguinte: para você pegar um potinho. Escolhe aí na sua casa o potinho que for, pode ser de vidro, pode ser de plástico, você que decide fazer a decoração desse potinho. Você vai pegar esse potinho, vai decorar ele e vai fazer com que ele seja o seu potinho da gratidão. Nesse potinho, o desafio é o seguinte: é você colocar alguns post-its, alguns papeizinhos, escrito o que Deus tem te concedido. Então, por exemplo, você pega uma semana e fala: olha, nessa semana Deus me concedeu isso. Você escreve nesse papelzinho
e começa a guardar nesse potinho. Você vai ver que daqui a algum tempo você vai olhar e o potinho vai estar cheio. E esse potinho vai ser muito necessário para os momentos que você tiver triste na sua vida, os momentos difíceis, porque a vida também traz momentos difíceis. E nesses momentos difíceis, então, você pega esse potinho e começa a ler novamente todas as coisas boas que Deus fez na sua vida. Que esse potinho vai servir para então nos lembrar do quão gratos Deus deseja que nós possamos ser. Um grande abraço para todos vocês, fiquem com Deus e foi um grande prazer estarmos juntos nesse programa de Thanksgiving e que ele não pare no Thanksgiving, que ele não termine hoje, mas que a gratidão seja uma realidade no dia a dia da sua família. Um abraço! Dear God, my thankful a food, my thankful a family, my thankful a house, my thankful school, my thankful a teachers. Amen.